Ok, agora é pra valer, galerinha. Agora é pra valer, galerinha. Galerinha da internet. Agora. Agora vai, viu? Olá a todos, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no meu canal. Eu sou Flora Maria, para quem não me conhece, a.k.a. Miss JC. You know it's your girl. I know you know it's your girl. No vídeo de hoje eu vim trazer mais uma reflexão que eu acredito que vai ser uma reflexão que mais uma vez, ou pelo menos eu espero, né? Que seja uma reflexão que mais uma vez abençoe a tua vida profundamente. Então, por favor, já deixa o teu like nesse vídeo para me dar aquele suporte. Subscreva o teu canal se ainda não és inscrito e comenta aqui embaixo. Let's bora! Como seres humanos, nós somos naturalmente insaciáveis. Nós nunca estamos satisfeitos com a nossa vida profissional, com a nossa vida acadêmica, com a nossa vida sentimental, com a nossa vida social, o que quer que seja, com a nossa saúde, com a nossa estética. A verdade é que nós nunca estamos satisfeitos e nós sempre queremos mais, sempre vamos à busca de mais, o que nem sempre isso é mau. Só que existe um outro lado. Existe o lado dessa incansável busca pelo mais que nos leva a nos esforçarmos mais para obtermos tudo de mais que nós queremos. E isso reflete-se em todas as áreas da nossa vida. Nós temos um trabalho, mas de repente nós já estamos a pensar numa posição maior, num trabalho maior que nos vai dar mais dinheiro, que vai aumentar as nossas finanças durante toda a nossa vida. Nós vamos para a escola, fazemos o ensino médio, muitos com possibilidades vão para a universidade, depois fazem mestrado, doutorado, PhD, whatever, porque às vezes não estamos satisfeitos com a nossa vida acadêmica e queremos mais. Em termos de estética, nós parece que nunca estamos satisfeitos com a forma que nós nos apresentamos. Às vezes muitos se acham muito gordos, muitos se acham muito magros, muitos fazem procedimentos estéticos para mudar aquilo que acham que não está do seu agrado. Na nossa vida, às vezes, de forma geral, nós às vezes temos um pequeno apartamento e sonhamos em ter uma casa. Depois conseguimos uma casa um pouco simples, mas daí, quando conseguimos aquela casa, um pouco mais para frente já começamos a pensar numa casa maior. E quando não se trata de casa, às vezes se trata de carro. E quando não se trata de carro, às vezes se trata de eu vou ser muito feliz nessa vida um dia quando eu tiver filhos. E aí temos filhos. E depois começamos já a idealizar lá mais para frente, quando tivermos netos. É como se, como seres humanos, simplesmente para todos os lados que nós viramos da nossa vida, nós sempre almejamos ter mais e sempre buscamos por mais. E quando chegamos no mais, o mais começa a ficar pequeno demais. E aí queremos mais do que o mais. E achamos sempre que ao chegar no mais, ao chegar naquilo que queremos, ao chegar naquilo que sonhamos, a pensar que não, ai, quando eu tiver a minha casa, ai, quando eu casar, ai, quando eu formar família, ai, quando eu não sei o quê, ai, quando eu me formar, ai, quando... Pensamos sempre no futuro, olhamos sempre para a frente, almejamos sempre por mais e achamos que teremos um certo nível de satisfação e prazer ao chegar nesse mais que vai de alguma forma preencher algo dentro de nós, mas a grande verdade é que essa incansável busca pelo mais só nos esgota, só nos consome, porque ela pouco a pouco vai definhando a nossa energia. Porque é inevitável, é simplesmente inevitável.
todas essas coisas que nós buscamos ter na nossa vida, na correria pelo mais, elas acabam por demandar de nós um esforço, quer seja emocional, quer seja físico. Elas acabam por nos consumir e muitas vezes até desnecessariamente. E aí nós estamos dia após dia, semana após semana, mês após mês, ano após ano, a buscar crescer mais, ter mais, fazer mais, viajar mais, sonhar mais e nunca acaba. E nisso nós estamos, a perder dias e meses e anos e a sempre depositar esforço. E a sempre ter que depositar mais esforço. E muito mais esforço. Porque o que acontece é que quanto mais nós almejamos, quanto mais nós esperamos, quanto mais nós queremos, mais esforço nós temos que colocar sobre aquilo que nós queremos. E quanto mais esforço, mais consumidos nós ficamos fisicamente e ou emocionalmente. Mas sabe com quem é que isso não acontece? Pois é, com Jesus. Com Jesus isso não acontece. O que acontece com Jesus, na verdade, é bem engraçado e assim, é maravilhoso. Com Jesus, você também sente essa necessidade. Eu, pelo menos, sinto essa necessidade de eu quero ler mais a minha Bíblia, eu quero poder orar mais, eu quero poder passar mais tempo com Deus, eu quero poder louvar mais sozinha no meu quarto. Mas quando fazemos uma analogia de como é com Jesus, a verdade é que quanto mais nós queremos de Jesus e quanto mais esforço nós depositamos do nosso relacionamento e do nosso crescimento espiritual com Jesus, o contrário acontece. Em vez de nós sermos cada vez mais consumidos, em vez de, com o tempo, nós sermos aos poucos definhados, em vez disso, nós somos mais e mais e mais e muito mais satisfeitos. Ele é simplesmente incrível. Lembra daquela passagem bíblica que a mulher foi buscar água no poço e quando Jesus pediu água para ela, ela disse que não tinha como dar água e inventou aí um monte de coisa. E lá Jesus falou: mulher, aquele que beber dessa água, ele vai voltar a ter sede. Mas aquele que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Porque a água que eu lhe der fará nele uma fonte, e uma fonte que dará a vida eterna. A água que Jesus dá vai te encher para uma vida eterna, que é simplesmente inexplicável. Quanto mais você coloca de esforço aqui no cestinho da tua vida, daqui da terra, que são coisas, né? Correr atrás de profissão, vida acadêmica, relacionamentos, vida social, lazer, turismo, estética, beleza, o que quer que seja, você coloca mais e mais e mais e mais e mais esforço para ter tudo isso e mais e mais e mais consumido você fica. Mais esgotado você fica, mais cansado você fica. Porque todas essas coisas só te consomem. E no final, além de te consumirem, depois de um tempo, acaba que já não é suficiente. Porque você já quer mais. Mas aqui, no cestinho de Jesus, o que acontece é que você vai colocar e vai se dedicar. E em vez de mais consumido, mais definhado, mais cansado, mais esgotado, você vai ser mais e mais e mais cheio por Ele. E só Jesus faz isso.
Não é que você vai orar 5, 10 horas seguidas e o teu corpo físico não vai ficar cansado, né? Não vai ficar esgotado. Não é isso. É claro que você fisicamente vai ficar cansado, mas o nível de prazer, o nível de satisfação e o preenchimento espiritual que você vai sentir não se compara aos prazeres que você sente quando você enche esse cestinho aqui. Fez sentido essa minha explicação aqui dos cestinhos? Eu espero que sim. Agora, outra coisa. Isso também não significa que, eu preciso encher muito mais esse cestinho e me preocupar muito mais com as coisas de encher esse cestinho e parar de me preocupar com as coisas desse cestinho. Não, 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 não. Okay. Não é isso que eu tô a falar. Mas, lembra de Mateus 6, que fala muito sobre provisão e como Deus sabe de todas as coisas que nós precisamos. Então, queridinho, fofinha, amados, vem aqui comigo para eu te explicar uma coisinha. Não significa que nós não precisamos correr atrás de ser melhores nessa vida, ok? No sentido de querer ter uma boa saúde, querer ter uma boa aparência, correr atrás de ter uma boa vida acadêmica e profissional, social, entre outros aspectos, não significa isso. Essas coisas, para a nossa dimensão em que estamos a viver agora, neste tempo, neste momento, são importantes e são necessárias, ok? Ok. O que eu quero que você saia daqui desse vídeo não é que você precisa parar de fazer essas coisas, mas eu quero te levar a refletir. Eu quero te levar a reavaliar as tuas escolhas e a realinhar as tuas prioridades. Porque afinal de contas, nesse cestinho aqui, você sempre vai querer mais. Você sempre vai correr atrás de fazer mais. Você sempre vai se esforçar mais. E você sempre vai ser mais e mais consumido e mais esgotado. E no final, acontece que você nunca vai ficar satisfeito. Mas aqui, você vai se dedicar mais. E, em vez de mais definhado, mais cansado e esgotado, você vai ser muito mais satisfeito. E é uma satisfação, atenção, é uma satisfação que nenhuma dessas coisas aqui nesse cestinho é capaz de te dar. Você pode correr atrás de tudo nessa vida, de todas as conquistas acadêmicas, profissionais. Você pode ter o corpo mais esbelto e ser a pessoa mais bonita ou a pessoa mais inteligente. Você pode correr atrás de mil e umas relações e ser uma pessoa muito sociável e ser uma pessoa muito viajada. Mas nenhuma dessas coisas nessa vida vai te satisfazer como a presença de Deus. Amém? Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se vocês gostaram, por favor, não se esqueçam de deixar o like, subscrevam aqui ao canal, comentem Let's Bora aqui embaixo. Esse vídeo vai ficar por aqui. Eu vejo-vos no próximo vídeo do canal. Bye!